Oi pessoal, tudo bem? Como é que tá o som aí? Boa noite a todos. Tá ouvindo? Tá dando pra ouvir direitinho? Deixa eu só pegar aqui. Ok. Boa noite, Carmen, tudo bem? Um abraço. Boa noite, Suzana. Um abraço. A Cristiane Vieira. Boa noite. Clerson Soares, boa noite. Um abraço. Silvana, um abraço. Boa noite. Lidiane, boa noite. Um abraço, seja bem-vinda. Vilani, boa noite, um abração. Geslane, boa noite, um abraço. Helena Aparecida, um abraço. Juliana Batista, um abraço. Miriam Ribeiro, um abraço, boa noite. Inelvis Abreu, um abraço. Elienice Ribeiro, boa noite, um abraço. JC Melo, boa noite, um abraço. Rita Pereira, boa noite. Lígia dos Santos, boa noite. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Estamos quase na hora, né? Já vamos iniciar. Mais um pouquinho aqui a gente começa, tá? Tá dando pra ouvir direitinho, né? Carmen colocou que sim, tá ok o som. Ainda tô meio improvisado aqui com o som. Não consegui ajeitar do jeito que eu queria ainda, mas tá dando pra fazer, né? Se tiver baixo para vocês, vocês aumentam aí, coloca o fone de ouvido. Quem tá vendo na televisão, aumenta a televisão, tá? Que o meu tá no máximo aqui. Tive um probleminha no som esses dias atrás, mas tá dando para fazer, né? Ok. Vamos quase na hora. Quase na hora. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Desobsessão, do André Luiz, tá? E esse livro ele tem em formato virtual também, viu, pessoal? Quem quiser acompanhar pegando o PDF, é Desobsessão. Coloca Desobsessão PDF, vocês já vão pegar o arquivo aí, tá? Hoje nós vamos pegar o capítulo 24. Falta um pedacinho de nada do 24. Eu não tinha percebido na semana passada. Faltou um pedacinho pequenininho para terminar, senão eu tinha terminado na semana passada. E aí a gente vai entrar no 25, que é muito importante também, tá? Vamos lá, pessoal, vamos começar? Vamos, né? Vamos fazer nossa prece e aí a gente dá sequência ao estudo. Então vamos convidar a todos para nos acompanhar em pensamento, para acompanhar a prece, para que todos estejamos sintonizados na frequência do amor, na frequência da paz, na frequência da luz divina que existe dentro e fora de nós, imanente na criatura e transcendente, porque todos estamos mergulhados em Ti, Senhor, porque todos fazemos parte da Tua criação e a Tua presença está dentro de cada um de nós, como potencial superior que todos podemos desenvolver. Abençoa-nos, Senhor, nesse desenvolvimento, conforme nós vamos nos esforçando, conforme nós vamos buscando, que o Teu amor possa desabrochar em nosso coração e em nossa mente. E que todos que estejam ao nosso redor possam sentir a Tua presença, possam sentir sensações de paz, de harmonia, de bem-aventurança, que todos nós precisamos. Pedimos, Senhor, especial neste momento, para os irmãos necessitados da vida espiritual,
que estão aglomerados em torno de nós também para receberem a radiância da tua luz. Muito obrigado por tudo, Senhor. Sê conosco, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a quem está chegando. Jaqueline Rodrigues, Cleonice, Marlene, João Narciso, Magali, Maria Martins, Alicia Falcon, Leila Lima. Um abração para todos, tá? Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande, na Paraíba. E este é um trabalho da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, tá? Quem quiser nos conhecer, todos os sábados, às 16 horas da tarde, nós temos a nossa reunião pública, palestra, depois passe e, por fim, o atendimento individual que nós mesmos realizamos, atendendo as pessoas que nos procuram com dificuldades orgânicas, com problemas emocionais e espirituais. Então, a gente está à disposição de todos que quiserem fazer o atendimento, né? E é um trabalho individual que nós realizamos. Quem mora aqui perto, nas redondezas, né? Ou até mais longe, será sempre bem-vindo aqui conhecer o nosso trabalho, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos começar? Nós vamos dar continuidade ao livro Desobsessão, estudando sobre a reunião mediúnica, estudando sobre os médiuns, os doutrinadores, a melhor maneira da gente estruturar os nossos trabalhos de auxílio espiritual. E nós paramos no capítulo 24. Eu não tinha percebido que faltava só um pedacinho para acabar. Eu achei que ia demorar um pouco mais e não terminei, né? Nós estamos falando sobre médiuns esclarecedores. Tá? Aí ficou faltando aqui, a gente fez aqui o quarto item, né? Da gente nem ser tão... da gente não ser muito contundente no modo de falar com os espíritos necessitados durante a incorporação, né? Mas também a gente não ser doce sistematicamente, porque isso acaba anestesiando o espírito, né? A palavra doce invariavelmente acaba anestesiando e não produzindo da maneira como poderia, né? Aí ficou faltando o último item aqui que o André Luiz coloca: impedir a presença de crianças nas tarefas da desobsessão. Tá? Impedir a presença de crianças nas tarefas da desobsessão. Então, o André Luiz coloca como fazendo parte das atribuições dos médiuns esclarecedores, que geralmente são os coordenadores dos grupos mediúnicos, né? Frequentemente você tem o dirigente como a pessoa do médium esclarecedor, que vai ter os seus assessores também para ajudar no esclarecimento. Então, André Luiz coloca como uma das atribuições interditar, impedir a participação de crianças no ambiente da desobsessão. Não por causa da vibração da criança, porque a vibração da criança até iria ajudar, né? A vibração da criança, né, é até melhor do que a nossa vibração, né? A criança está mais conectada ao self do que nós, né? Mas pela falta de preparo, de utilidade mesmo na hora da reunião para a participação da criança, né? Então, nós não usamos o procedimento de permitir a presença de crianças no ambiente das comunicações mediúnicas. Às vezes a criança pode se impressionar, né? Pode chorar, a criança pode... não vai ter aproveitamento, né? A presença da criança. Agora, eu já tratei muitas pessoas que, quando crianças, eram admitidas na presença das reuniões de desobsessão. Eu atendi jovens e adultos que, quando eram crianças, participavam com seus pais, os seus pais as levavam para participar de reuniões abertas mediúnicas.
Isso era muito comum antigamente, né? Fazer reuniões abertas. E aí os pais, na sua inexperiência, ou na sua ingenuidade, ou na sua falta de informação, levavam as crianças para conversarem com os espíritos através dos médiuns. Porque era aquele sistema, né? Colocavam um médium, aí ficavam vários médiuns, e aí as pessoas que iam consultar os médiuns sentavam do lado do médium, e aí algum espírito que tinha a ver com a pessoa que está consultando, né? Falava através do médium. Né? Então, isso dava margem, e até hoje, grupos que fazem assim, dá margem a um uso da mediunidade sem muito critério. Né? A dificuldade do ambiente, de manter a homogeneidade do ambiente, de manter o equilíbrio do ambiente. Trabalhos abertos que se lida com a mediunidade tendem a ser muito mais difíceis de você manter um ambiente mais equilibrado e também uma prática mediúnica com mais discernimento. Porque dá margem a esse tipo de prática, né? Por exemplo, levar a criança para consultar. Às vezes a criança, eu ouvi relatos assim, né? Às vezes a criança estava fazendo muita bagunça e tal, a criança estava muito birrenta, estava indo mal na escola, os pais levavam a criança para sentar do lado do médium e o médium incorporado dava bronca na criança. Os espíritos vinham dar bronca na criança, puxar a orelha e não sei o que. Falei, nossa senhora, isso não tem nada a ver com a prática mediúnica séria. Isso não tem nada a ver com a prática mediúnica criteriosa, equilibrada. Nós jamais devemos fazer uma coisa dessa. E os espíritos amigos jamais fariam isso. Jamais eles se disponibilizariam para fazer um quadro desse de chamar a atenção da criança e dar bronca da criança porque está indo mal na escola e puxar a orelha, não sei o quê. Meu Deus do céu. Né? Não tem nada a ver com a prática mediúnica, espírita, correta, né? Nas casas espíritas equilibradas e tal. Mas só para vocês terem uma ideia, muitas pessoas acabaram ficando traumatizadas e de fato, né? Acabaram ficando, e aí com razão de ser, né? Outro dia eu estava falando de situações que não tem nada a ver, mas essas situações de infância, sem que a criança tivesse discernimento, né? Para lidar com esse contato com os espíritos, sem que tivesse uma utilidade para isso, né? Muitas pessoas cresceram com aversão à área mediúnica, com aversão ao contato com os espíritos. São de formação espírita, entre aspas, né? Receberam informações meio tortas, né? Mas cresceram com aversão à área mediúnica. E às vezes, inclusive, são médiums. Né? Hoje, muitas vezes, a pessoa pode ser médium, né? Cresceu no contexto da doutrina espírita, mas criou uma aversão. Por quê? Porque quando criança era permitido que participasse. Aí a pessoa viu muita coisa que não entendia, que não conseguia digerir, né? Não conseguia processar direito. E começou a ver os espíritos como algo negativo, né? O contato com os espíritos como algo negativo. Isso acontecia muito, né? No passado, né? A Tereza Cláudia colocou, isso poderia trazer algum malefício posteriormente para esse adulto? Acho que eu já respondi, né, Tereza Cláudia? A pessoa cria uma aversão a uma área que é extremamente importante, das mais importantes dentro da doutrina espírita, porque o espiritismo nasceu do contato com os espíritos. Só que a mediunidade, ela é algo assim muito interessante, né? A mediunidade é algo extremamente importante. Podemos ter uma vivência maravilhosa em termos de aproveitamento, de conhecimento, de experiência, de auxílio para nós e para os outros, né? Pode ser maravilhoso isso. Mas também, pode ser bem complicada se eu não souber fazer a minha busca. Se eu não souber
Como buscar a mediunidade? Onde buscar o exercício da mediunidade? De que modo promover o intercâmbio com os espíritos? Então, se eu não souber fazer desse intercâmbio, pode ser de resultados muito danosos, né? Por isso, Allan Kardec recomenda o estudo, por isso as casas espíritas estudam, por isso é importante buscar casas espíritas sérias, que lidem de uma forma séria com a mediunidade e tudo mais, né? Porque realmente pode ser muito bom ou pode ser muito ruim, dependendo do modo como é tratada a mediunidade, né? Pelas pessoas, certo? Então, interditar a presença de crianças. Olha, pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês, vou confessar uma coisa para vocês aqui. Eu sempre tive muita curiosidade de participar de reunião mediúnica. Os meus pais, quando eles saíam para ir para o centro, né? Para ir na noite, né? Na reunião mediúnica, 2, 3 vezes na semana, tal. Quando eu era criança era 2 vezes. Quando eles voltavam, eu ficava perguntando o que aconteceu, tal, o que foi. Eu sempre tive muita curiosidade nessa área mediúnica. Eu acho que eu já trazia a lembrança, talvez, dos compromissos que eu teria depois, né? É uma área que sempre me interessou. E quando a gente ia para Marília, no estado de São Paulo, onde eu nasci, né? Quase toda a minha família de Marília, e tal. E família espírita, se reunia a família lá e fazia uma reunião mediúnica, né? Porque eram pessoas que estavam acostumadas com a mediunidade, com a casa espírita e tal, e acabavam fazendo uma reunião mediúnica familiar, vamos dizer assim, né? E algumas vezes, não muitas vezes, né? Mas algumas vezes eu pedi para participar, eu pedi para participar e me permitiram participar, poucas vezes, né? Me permitiram participar. Não sei por que permitiram, mas para mim foi uma boa, viu? Para mim foi uma boa. Para mim acrescentou muita coisa, tá? Para mim acrescentou. Ao contrário do que a gente estava falando aqui agora, né, das experiências que acabam sendo traumáticas ou problemáticas, para mim foi muito bom. Para mim acrescentou, não gerou nenhuma aversão, pelo contrário, né? Eu conheci meu avô materno, né, o Urbano de Assis Xavier, espiritualmente numa reunião mediúnica. Eu tinha 7 anos de idade, quando eu tive contato a primeira vez com ele, através da minha avó, né? Ele incorporou na minha avó e conversou comigo e tal. Foi a primeira vez que eu tive um contato mediúnico com alguém, foi com meu avô, né? Algumas vezes eu vinha a ter depois, ao longo da vida, tive várias experiências com ele, né? Então, para mim foi interessante, para mim foi válido, né? Mas nós não usamos isso na casa espírita. Então, são situações muito pontuais, assim, né? Acho que o Alberto Almeida também fala alguma coisa assim, né? Que quando ele é criança também permitido que ele participasse e tal. O palestrante, né? O Alberto Almeida, né? Lá do Pará, né? Mas nós não usamos esse procedimento na casa espírita, de permitir que os filhos dos participantes participem, nós não usamos, tá? Pelas razões que a gente já colocou aqui e que já está bem esclarecido, né? Então vamos lá, vamos continuar. Aí o André Luiz diz assim: outros aspectos de suas funções dos médiuns esclarecedores ou doutrinadores, são lembrados nos capítulos 13, 32 a 37. Então nós já falamos um pouco, no capítulo 13, e vamos voltar a falar um pouco mais nos capítulos que ele escreveu aí, tá bom? Aí nós vamos para o próximo capítulo, que é o capítulo 25, tá? Ok? Então vamos lá. Equipe mediúnica psicofônicos, médiuns psicofônicos. O que são os médiuns psicofônicos? Os médiuns que falam, né? Então o espírito se aproxima
E o médium começa a perceber do pensamento, os sentimentos, as sensações que o espírito transmite, e o médium então fala aquilo que ele está percebendo que o espírito está falando, que o espírito está pensando. É uma ligação mental, emocional, vibratória entre o médium e o espírito que vai se comunicar, ok? Então isso nós chamamos de psicofonia. A voz, por exemplo, se um espírito se aproxima de mim aqui, eu me concentro e tal, eu estou percebendo que o espírito quer falar, eu começo a falar para vocês numa comunicação psicofônica. A voz vai ser a minha voz, do mesmo jeito que eu estou falando com vocês aqui, a voz será a minha voz, tá? Mas o pensamento, a motivação da comunicação é do espírito que eu estou percebendo, certo? Aí qualquer dúvida vocês vão colocando para a gente desfazer, né? Ok. Então vamos lá. Opa, pronto. Na obra da desobsessão, os médiuns psicofônicos são aqueles chamados a emprestar recursos fisiológicos aos sofredores desencarnados, para que estes sejam socorridos. Tá? Vamos lá de novo. Na obra da desobsessão, os médiuns psicofônicos são aqueles chamados a emprestar recursos fisiológicos aos sofredores desencarnados, para que estes sejam socorridos. Tá? Então, o que que os médiuns fazem? Os médiuns psicofônicos, eles emprestam o corpo deles. Eles emprestam a voz deles. Né? Por quê? Porque o médium, ele se concentra, ele meio que se desloca um pouco do seu corpo. Às vezes ele nem percebe que aconteceu isso, mas ele se desloca. Existe uma certa emancipação da alma, se emancipa do corpo, né? Se desliga um pouquinho do corpo. E o espírito se aproxima e começa a se assenhorear, de certo modo, dos recursos fisiológicos do médium. Então ele pode movimentar. Não, o médium não vai deixar ele se movimentar muito, não. Mexer os braços de forma abrupta, não. O médium vai ter o controle. O médium continua tendo o controle, mas o espírito, ele passa a ditar, ele passa a falar aquilo que ele está sentindo. No seu desespero, na sua aflição, no seu medo após a morte, na sua falta de consciência, na sua alienação mental, na sua falta de memória, né? Como ele estiver na vida espiritual, ele vai se manifestar. Na sua confusão, não está entendendo nada do que está acontecendo, certo? Então, isso é o que nós chamamos de psicofonia atormentada. Ou seja, é a capacidade de dar essa passividade, essa comunicação para seres que estão atormentados. É a psicofonia atormentada. Um fenômeno muito comum, né? Nas reuniões mediúnicas que visam justamente, né, as reuniões de desobsessão, de auxílio espiritual, que visam atender aos necessitados. Né? 90% da reunião mediúnica é voltada ao atendimento dos necessitados. E 10% ou 15% é utilizado para alguma comunicação de algum mentor, algum espírito amigo, alguma mensagem de estímulo, algum parente de alguém que se manifesta, né? Mas a maior parte da reunião é voltado para a caridade, é voltado para o auxílio espiritual, certo?
A Lourdes colocou aqui. Pode acontecer uma macumba abalando a saúde de uma pessoa seriamente? E o Espiritismo consegue, ou melhor, seria o melhor para desfazer essa situação? Lourdes, esses trabalhos que são feitos, talvez nunca se fez tanto trabalho quanto agora, viu? Não é o que o Espiritismo faz, né? O Espiritismo não faz macumba, o Espiritismo não faz trabalhos, esses trabalhos feitos, né? O Espiritismo é todo para o bem e lida com a mediunidade de uma outra forma. Nós não fazemos oferendas, não fazemos sacrifícios, não acendemos velas, não tem animais, não tem nada dentro da doutrina espírita, tá? Nesse sentido. Então, é a mediunidade, é a autoobservação, é a caridade, é o amor, né? É diferente. Mas muitas pessoas vêm à casa espírita falando que acham que foi feito o trabalho para elas, né? E achando com a queixa de que, olha, eu acho que alguém lá que ficou magoado comigo, eu sei que a pessoa fez um trabalho para mim e tal, e depois desse trabalho começou a dar tudo errado, eu comecei a passar mal e tal. E nós recebemos essas pessoas com todo respeito, com todo carinho, que elas merecem, precisam de ajuda, né? E ajudamos. Por quê? Porque muitas vezes aconteceu mesmo isso. Tem espíritos que se prestam a esse tipo de causar prejuízo, né? Esse tipo de prejuízo às pessoas. Tem espíritos que realmente fazem parte desse comércio de baixo nível, esse comércio espiritual de baixo nível, né? Só que dentro da casa espírita, nós vamos atuar sim nesses casos, os espíritos amigos vão atuar nesses casos, realmente para ajudar as pessoas que estão sendo objeto desses trabalhos, né? Ajudar as pessoas que são objeto desses trabalhos e também os espíritos que estão promovendo essa perseguição, porque também são seres necessitados, são filhos de Deus também, né? Merecem toda atenção, todo carinho. Tem inclusive um livro do Divaldo que se chama Loucura e Obsessão, o espírito Manuel Filomeno de Miranda. Ele fala de atividades de Bezerra de Menezes num centro de Umbanda, né? E conta a respeito desses trabalhos que são feitos e como que os espíritos amigos agem para anular, né, a ação dessas entidades que estão trabalhando de uma forma negativa, né? É muito interessante, tá? O livro chama Loucura e Obsessão, certo? Ok. Então vamos lá, né? Então, os médiuns psicofônicos, né? Vamos lá. São aqueles chamados a emprestar recursos fisiológicos aos sofredores desencarnados para que estes sejam socorridos. Mas por quê? Porque esses espíritos em sofrimento, eles não conseguem enxergar os espíritos amigos. Eles muitas vezes estão tão alienados fora da matéria, né, na vida espiritual, estão tão enlouquecidos, tão aflitos pelo tipo de morte que tiveram, pelo tipo de vida que tiveram ao longo da sua existência, né, que aí desencarna num estado de muita confusão, né? E eles não conseguem perceber aqueles espíritos amigos que os estão ajudando, porque eles têm ajuda, só que eles não conseguem ver, não conseguem ouvir, porque eles estão numa frequência muito baixa. Mas eles conseguem nos ver, porque nós estamos na vida material, eles conseguem nos ouvir, porque nós estamos numa frequência mais baixa, tá? Então muita gente pergunta, Alexandre, por que a reunião mediúnica? Os espíritos não podiam ajudar lá no plano espiritual? Por que precisa dos encarnados? É porque muitos espíritos não veem, não enxergam os espíritos superiores. Eles enxergam a nós. Eles ouvem a nós. Então, eu, doutrinador, eu, esclarecedor, vou conversar com o espírito sofredor.
porque ele vai me ouvir. Ele tenta conversar com um monte de gente encarnada, as pessoas não ouvem ele, não sabem da existência dele, né? Mas ele é levado para uma reunião mediúnica e o médium percebe ele, percebe o que ele está falando, enxerga ele, né? Então ele se aproxima do médium e a gente começa a conversar. E aí eu vou escutar a história que ele traz, né? Vamos aliviar o sofrimento dele, vamos dar esperança. Às vezes ele vai saber que já desencarnou, quando é o caso, às vezes não, né? É todo um estudo, é toda uma vivência que quem vai trabalhar nesse contato com os sofredores precisa adquirir. É um conhecimento, é um estudo, é uma vivência que somente a prática, né? O estudo e a prática vão dando à pessoa para que ela saiba como conversar com os espíritos, como lidar com cada caso, tá? Mas é muito bonito, é muito comovente esse trabalho de ajuda aos necessitados, tá? Aí continuando aqui. Opa, peraí. Deles se pede atitude de fé positiva, baseada na certeza de que a espiritualidade superior lhes acompanha o trabalho em moldes de zelo e supervisão. Então, o que se espera dos médiuns psicofônicos, né? A atitude de fé positiva, baseada na certeza de que a espiritualidade superior lhes acompanha o trabalho, em moldes de zelo e supervisão. O que quer dizer isso? Então, pessoal, uma das coisas que a gente vai aprendendo com o tempo é ter fé. Tanto o doutrinador, quanto o médium, o pessoal da sustentação, precisam aprender a ter fé. Isso não é algo que de uma hora para outra a gente desenvolve. Isso aí também tem que ser desenvolvido, tem que ser exercitado. A gente vai criando confiança nos espíritos, a gente vai criando confiança em nós mesmos, a gente vai criando confiança em Deus, confiança em Jesus, confiança na reunião mediúnica, na casa espírita. Tem muitas pessoas que falam que têm fé no espiritismo, têm fé em Deus, têm fé na casa espírita, mas se assusta às vezes diante de qualquer coisinha na reunião mediúnica ou diante de qualquer fenômeno diferente, a pessoa já se assusta, fica cheia de medo. Falta de fé, falta de experiência. Às vezes a pessoa estudou um monte de livros, estudou, sabe Kardec de cabo a rabo, né? E aí diante de um fenômeno mediúnico a pessoa se assusta, né? Porque ainda não tem fé, né, desenvolvida, confiança desenvolvida. Isso aí é experiência, o conhecimento junto com a vivência vai dando essa estruturação de fé, né? Quando alguma coisa parece que está saindo do controle ali, as pessoas ficam preocupadas, assustadas, né? Mas quem já tem mais vivência, quem tem mais experiência, sabe que está tudo bem, vai dar tudo certo, está tudo sob controle. Às vezes o médium estrebucha lá, o médium faz uns movimentos diferentes, né? E as pessoas já ficam, né? Quem tem menos experiência já fica lá assustado, meu Deus, o que vai acontecer agora, né? Será que os espíritos inferiores vão nos prejudicar aqui agora? E não acontece nada disso. Não acontece nada disso, né? Porque a reunião está sob o comando da espiritualidade superior. Quando o grupo é um grupo equilibrado, com pessoas equilibradas, né? Com pessoas sérias, estudando, né? Ali com amor para ajudar. A gente precisa ter fé inabalável, incondicional, uma fé robusta, né? O doutrinador, a gente estava falando agora há pouco do doutrinador, né? Do médium esclarecedor, ele precisa ter muita fé. Porque as suas palavras com o espírito, elas têm que ser carregadas do magnetismo superior da fé, da certeza daquilo que ele está falando. Quando ele fala assim, meu irmão, nós estamos medicando você,
Nós já estamos aliviando o teu sofrimento, as tuas dores. O espírito está sentindo aquela dor terrível da facada que ele tomou, do acidente que ele sofreu. Ele morreu, né, no acidente, uma facada, numa surra que ele levou, né, num tiro que ele levou. Está lá com uma dor terrível. Às vezes ele se suicidou. E nós estamos falando, meu irmão, nós estamos medicando você. Está anestesiando, a sua dor está passando. A gente usa muito a sugestão. O próprio André Luiz recomenda, né, usarmos sempre a sugestão. E nós usamos muito a sugestão, a gente vai sugestionando. Por quê? Porque a palavra tem um poder muito grande. E quando nós estamos falando algo, é o que os espíritos amigos estão fazendo. Porque eles sabem o que nós vamos fazer. E nós sabemos o que eles vão fazer também. Né? Quando a gente é entrosado com a espiritualidade, eles sabem o que a gente vai fazer e a gente também sabe como é que eles agem. O estudo nos dá informações de como é que os espíritos amigos sabem. Aí a gente vai trabalhando dessa forma entrosada. Né? Então, isso é muito importante, a fé. Porque a fé, ela vai realmente levando um magnetismo que induz a pessoa a sentir da maneira que a gente está falando. Né? Leva, estimula a pessoa, abre os canais da pessoa para que ela possa receber o benefício da maneira como nós estamos falando. Né? Mas isso nós temos que falar com a certeza, com a convicção de que aquilo que estamos falando está acontecendo. Quando eu falo para a pessoa, meu irmão, às vezes um espírito que está revoltado, tal, você tentou de tudo, o espírito não arreda o pé, não quer rever suas posturas, tal, meu irmão, observe essa tela que está na sua frente, essa tela fluídica. Os espíritos colocaram lá uma tela fluídica e eu tenho certeza, mesmo que eu não esteja vendo, pode ser que eu não tenha capacidade de ver, mas eu sei o que está acontecendo. Eu sei o que eles vão fazer e eles sabem o que eu vou falar. Então, meu irmão, olha essa tela que está sendo colocada na sua frente. Observe o que passa nessa tela. Veja as imagens que surgem nessa tela. Aí o espírito começa a ver, e efetivamente ele começa a ver determinadas imagens do passado dele. Porque ele estava revoltado porque fizeram mal para ele. Mas ele vê numa outra encarnação o quanto mal ele também fez para os outros. Às vezes para a mesma pessoa que depois fez mal para ele, né? Então são técnicas que a gente usa e a gente vai aprendendo a usar isso na prática mediúnica, né? Mas é preciso ter fé. É preciso a gente adquirir, né? Através da experiência, do exercício, essa fé. Tá? Vamos lá? Então pede-se deles, né, dos médiuns, muito importante que os médiuns psicofônicos tenham fé positiva, baseada na certeza que a espiritualidade está ajudando. Porque às vezes o médium, ele percebe a presença de um espírito muito necessitado, e às vezes o médium se assusta. E pensa assim, não, eu não vou ajudar esse espírito não. Não, ele está muito necessitado, ele está muito... Eu não dou conta, não dou conta. Mas aí a gente às vezes precisa falar, meu irmão, nós estamos sob os cuidados dos espíritos amigos. Nós estamos sob os cuidados da espiritualidade. Esse é um sofredor que foi trazido porque está precisando de ajuda. Tenha fé, tenha confiança, está tudo bem. Nós vamos te ajudar. O grupo todo está te amparando. Aí o médium vai confiante, se entrega ao trabalho de ajudar. Vocês entendem? Então, por isso que precisa dessa fé positiva na ajuda que os espíritos estão dando. Né? A gente precisa ter essa confiança, né? Compreendendo que ninguém é chamado por acaso à tarefa de tamanha envergadura moral, verificarão facilmente que da passividade construtiva que demonstrem, depende o êxito da empreitada de luz e libertação em que foram admitidos. O que o André Luiz está dizendo? Pessoal,
todos nós que ali estamos na reunião mediúnica, nós não fomos admitidos a tamanha, a tarefa de tamanha envergadura moral por acaso. Às vezes a pessoa começa sem fé, né? Ela, mas não sei se eu estou sendo útil ou não, não sei se eu estou ajudando ou não, falta de fé. E também de conhecimento, né? De vivência também, né? Mas ela pode adquirir isso, mas está ajudando sim. E a importância de cada pessoa na reunião. Por quê? Porque ninguém foi chamado ali por acaso. É uma tarefa de uma enorme envergadura moral, né? Não é para qualquer pessoa participar de uma reunião mediúnica. A pessoa tem que ter condição para isso. E essa condição que eu estou falando não é ela ser PhD de Espiritismo, tá, pessoal? Vamos deixar bem claro isso, tá? Tem muitos PhD de Espiritismo que não têm condição. Que às vezes não são ruins de grupo, né? Às vezes desconfia de tudo, de todos, desacredita da mediunidade. Aí não tem condição. Não é? Não tem condição. É preferível aquela pessoa às vezes, que tem menos informação, mas que tem mais amor, tem mais confiança, tem mais boa vontade do que às vezes um PhD em Espiritismo. Né? PhD que eu estou falando é de uma forma figurada, tá? Não existe PhD em Espiritismo. Mas vocês entendem o que eu estou falando, né? Não é questão só de conhecimento aqui. É questão de se entregar ao trabalho, né? E nessa entrega, né, ó, verificarão facilmente que da passividade construtiva que demonstrem, ou seja, é preciso esquecermos um pouco de nós, para deixarmos um outro alguém falar por nós. Quando nós somos muito ciosos de nós mesmos, o ego, né? Quando nós somos muito amor próprio, no sentido mais do ego, né? Queremos estar muito no controle da coisa, nós não nos entregamos à passividade como poderíamos nos entregar. Porque eu não abro mão de quem eu sou para deixar que alguém necessitado fale por mim. Tem muitas pessoas que não trabalham com a mediunidade por isso. Elas não conseguem abrir mão de quem elas são, muito apegadas, muito ciosas, né, ao conhecimento que elas têm, ao que elas são no espiritismo. Elas não conseguem trabalhar. Às vezes é médium, tem capacidade para trabalhar com médium, mas não tem a humildade para abrir mão durante alguns minutos de quem elas são. Eu preciso que eu sou o Alexandre, que eu sou, né, que eu sou isso, eu sou aquilo, tá? E deixar falar alguém que está precisando, né? Alguém que está necessitado, alguém que está sofrendo. Então a grandeza da mediunidade é a humildade com que o médium se entrega ao trabalho de ceder, emprestar o seu corpo, emprestar a sua voz, né? Sua garganta, para que alguém necessitado possa falar. Tá? Essa é a grandeza dos médiuns, da mediunidade, né? Então, da passividade construtiva que demonstrem, depende o êxito da empreitada de luz e libertação em que foram admitidos, né? Às vezes na reunião mediúnica, o médium já está percebendo. A pessoa tem sensibilidade, ela está sentindo sintomas, ela está concentrada e já está percebendo certa movimentação em torno dela, emoções diferentes, pensamentos diferentes, mas ela fica insegura, falta de fé, né? Ela fica insegura, ela não acredita ainda que ela possa dar passividade. Ela queria que o espírito descesse sobre ela, assim, tomasse ela, e ela perdesse a consciência e começasse a falar. Isso é que a maioria dos médiuns gostaria que acontecesse. Mas não é o que acontece na maioria dos casos. A esmagadora maioria dos casos, o processo de aproximação do espírito e da comunicação vai se dar toda conscientemente, ou seja, com a participação do médium,
com a anuência do médium, com o desejo do médium de ajudar, com a passividade consciente que ele se deixa entrar. E com um certo arrojo, uma certa coragem no médium. Por quê? Porque ele está percebendo pensamentos estranhos na mente dele, está sentindo sintomas diferentes no corpo, né? Mas ele precisa dar o primeiro passo. Ele precisa falar, ele precisa abrir a boca e falar como sendo o espírito. Esse passo talvez seja o passo mais difícil para os médiuns, porque a insegurança, o medo, mas vai que sou eu, vai que não é o espírito, que sou eu, só eu que estou falando. Esse é o grande medo dos médiuns, né? Porque encher a cabeça dos médiuns de medo de mistificação, medo de enganação, né? Encher a cabeça dos médiuns, às vezes nos cursos de mediunidade, né? Em meio às teorias lá, enche a cabeça das pessoas de um monte de medos. E quando a pessoa vai para a prática, eu falo isso porque foi mais de 30 anos que a gente participa, e cursos, e um monte de coisa, a gente vê o que acontece, né? E às vezes o médium, quando vai para a reunião mediúnica, ele está cheio de medos. E aí não é produtivo. Por quê? Porque só colocaram medos na cabeça dele, né? Aí você tem que tirar os medos para produzir alguma coisa. Dá dois trabalhos, né? Mas vocês entendem, né? Talvez muitos de vocês tenham passado por isso, né? Oi, Rita, boa noite. Né, Vilani? Às vezes você pega uma pessoa que nem tem tanta teoria, nem tem tanto conhecimento, né? Mas ela tem boa vontade e não colocaram um monte de medo na cabeça dela. Então a gente vai estimulando, a pessoa começa a produzir. A gente vai dando algumas dicas, né? Algumas sugestões que a gente sabe que funcionam nesse processo de início. Porque, pessoal, lidar com a mediunidade não é fácil. A gente trabalha no escuro, literalmente, né? A gente tem que lidar com as nossas inseguranças naturais. Nós estamos lidando com o transcendente, com o abstrato, com o invisível, para a maioria de nós, né? Então existe uma insegurança natural. Se a gente começa a colocar, duvidar de tudo que os médiuns estão falando, tudo que os médiuns estão fazendo, aumenta muito mais o medo do médium. Aí que ele não vai produzir mesmo. E às vezes é um médium que seria promissor, mas ele acaba sendo podado de tantos medos que as pessoas colocam, né? Então, eu vou mais no acelerador do que no breque, viu? Eu vou mais no acelerador do que no breque. Eu vou pisando mais no acelerador. Eu vou mais estimulando os médiuns do que no breque, né? Lógico que a gente vai, à medida que as pessoas vão produzindo, nós vamos avaliando. Mas para eu avaliar, precisa ter produção. Adianta eu colocar um monte de medos na cabeça dos médios e você não tem produção nenhuma? Como é que você vai avaliar? Você não vai ter nada, né? Então eu prefiro ir estimulando, prefiro confiar, passar confiança, tanto para médios quanto para doutrinadores. Tem aqui várias pessoas que participam com a gente. Fabiana, a Miriam, Vilani, a Tânia. Tem vários aqui que participam com a gente, estão aqui hoje com a gente, sempre estão. Eles podem dizer, né? Prefiro confiar, prefiro estimular. Na dúvida, mas será que é meu mesmo? Será que não é? Na dúvida, ajude. Na dúvida, fale. Fale na primeira pessoa. Você está percebendo o espírito, você está concentrado lá. A dica para os médios iniciantes, né? Você está concentrado, já está sentindo os sintomas que o espírito está sentindo. Você tem já uma intuição. Meu Deus, parece que essa pessoa levou Estou sentindo uma dor na cabeça, parece que vem a imagem de alguém que levou uma paulada na cabeça, né? Você tá tendo essa intuição. O que eu peço para os médiuns perceberem? Perceba o que o espírito estaria dizendo. Qual que é a fala dele de sofrimento?
Você está sentindo a dor na cabeça, já é um indício. Você está tendo uma imagem de alguém que levou uma paulada na cabeça. O que que essa pessoa estaria dizendo? Aí você pode começar a perceber, ai, ai, minha cabeça está doendo, não aguento mais, não sei o quê, me ajude, entendeu? Eu estimulo para que a pessoa comece a falar isso que ela está percebendo. Fale na primeira pessoa. Ah, Alexandre, mas eu fico com medo, vai que não sou eu. Fale, fale. Então eu já começo a estimular, meu irmão, pode se aproximar, o que está acontecendo com você, o que você está sentindo? E para mim eu já não estou mais falando com o médium, eu estou falando com o espírito já. Então o médium se sente encorajado. E aí ele entra no processo. Então eu estimulo para que ele entre no processo, para que ele entre no diálogo. Aí ele começa a ter essas experiências, né? Ele vai entrar no diálogo e aí as frases vêm, aí o conteúdo vem da mente dele. Um outro medo normal que os médiuns têm é assim, Alexandre, mas vai que eu falo a primeira frase e depois não vem o resto. Esse é é o segundo medo maior dos médiuns, é isso. Vai que eu falo a primeira frase e depois não vem o resto. Eu falei, fica tranquilo, fale essa primeira frase que você está percebendo, confia que vai dar tudo certo. Né? Aí a pessoa fala, aí daqui a pouco vem outra coisa que ela, né, aí engrena o processo da comunicação consciente. Né? O processo da comunicação consciente, que a grande maioria dos médiums Brasil afora, mundo afora, é médium consciente. A minoria é médium inconsciente ou sonambúlico, né? Tem muitos médiums que ficam décadas sem trabalhar porque ficavam esperando que viesse o espírito e tomasse ele, incorporasse, né? E começasse a falar e tal. Isso não vai acontecer na maioria dos casos. Pelo contrário, entendeu? Então a gente achava que ia ser uma força estranha que ia me tomar. Não vai. Nem na psicofonia, nem na psicografia. A maioria dos médiuns será através da intuição, da psicografia intuitiva. E não que o espírito vai tomar a mão do médium. Tem muita gente que fica lá com a mão parada em cima do caderno, lá esperando, fica lá 2 horas esperando, não sai nada. E não vai. Agora, se ela começasse a observar a mente dela, né, o campo mental dela, porque na maioria dos casos é ali que o espírito vai ditar, é ali que o espírito vai intuir da pessoa, né? E aí aquilo vem, né? Ela não sabe discernir ao certo se é dela, se é do espírito, mas vem uma inspiração ali, ela começa a escrever, a escrita é dela mesma, né? Mas vem uma coisa diferente ali, vem uma inspiração diferente, né? E todo fenômeno mediúnico é um fenômeno medianímico, é uma mistura entre o mediúnico e o anímico. Nós não precisamos ficar preocupados. Ah, mas será que é meu? Será que não é? É seu e é do espírito, misturado. Nós sabemos disso. Não tem problema ter elementos seus na comunicação. Né? Não vai ter só elementos seus, vai ter elementos do espírito, né? Precisa ter elementos do espírito. Mas é uma mistura dos dois, isso é normal, tá? Nós não precisamos ficar preocupados com isso. A Vilani colocou, é normal 2 ou mais médiums sentir o mesmo sintoma? Muito normal, Vilani, muito frequente, né? Às vezes quase todo o grupo chega sentindo a mesma coisa, ou várias pessoas chegam sentindo o mesmo sintoma no dia da reunião, e nem se falaram, né? E aí começa a se comunicar os espíritos e vários médiuns estão sentindo o mesmo sintoma. Por quê? Porque todos estão, de alguma forma, naquela frequência. Só que não quer dizer que todos vão dar a comunicação daquele espírito, apenas um, e os outros acabam melhorando junto. É muito interessante esse fenômeno, né? A Suelane, você não leu o que eu escrevo. Suelane, desculpa, mas é que é muita coisa ao mesmo tempo, tá? Na medida do possível a gente vai lendo aqui, vocês colocam. A Noemi, é muito... O melhor de tudo é quando se sente que o espírito necessitado recebeu o tratamento apropriado. É maravilhoso. A Noemi, é maravilhoso, né?
É muito legal. Por isso que é uma das coisas. A Fernanda Barreto também participa com a gente na nossa reunião mediúnica, né? É, é muito gratificante, pessoal. Eu acho que das atividades espirituais assim mais profundas, mais gratificantes, mais comoventes que a gente pode exercitar, mais ricas assim, é o intercâmbio mediúnico, é a desobsessão, né? É a ajuda mediúnica nas reuniões mediúnicas, né? Muito bom. Ok, deixa eu ver aqui. O Fabiano troca o medo e a dúvida pela fé. Exatamente, né? É isso mesmo, Fabiano. Fabiano me ajuda na reunião como doutrinador, né? Fabiano, aqui é um dos braços fortes aqui da nossa reunião. Marcelino também, que de vez em quando está aqui assistindo, também é uma pessoa que está ajudando na doutrinação, né? Estão se treinando aí, bem legal, né? A Suelane colocou, sou de Teresina, Piauí. Comecei a estudar a doutrina há mais ou menos 8 meses, sobre 3 meses que era médium. Eu não sei qual é a minha mediunidade, mas estou firme nos estudos. Ótimo, Suelane, muito bom. Parabéns. Fica firme e vai em frente, viu? Aí você colocou, geralmente sonho algo que aconteceu, que acontece, né? Que vai acontecer o que já aconteceu, né? Então, você vai conhecendo devagarzinho, você vai se conhecendo ao contato com os fenômenos que vão ocorrendo. Às vezes num sonho, às vezes uma percepção que você tem no dia a dia, ou quando vai tomar um passe, ou quando vai aplicar um passe. Vai ajudando, vai trabalhando, vai estudando, que os espíritos amigos vão conduzindo você para os trabalhos que você precisa, tá? É só ter paciência. A gente tem que visar, pessoal, a caridade, a gente tem que visar o amor, o auxílio. Sem exigências, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, não. Quando a gente começa nesse tipo de trabalho, a gente tem que dizer assim, eu quero ajudar, né? Eu quero ajudar, né? Aí os espíritos vão conduzindo a gente para a doutrinação, para a psicofonia, para o passe, né? Para a oratória, para onde a gente puder ajudar, eles vão conduzir, mas sem exigência, né? Isso é muito importante, porque senão a gente quer uma coisa que às vezes não é para nós, e às vezes outra coisa que é para nós a gente começa a descuidar, né? A gente acaba sendo negligente, né? Tá? Importante é a boa vontade que a gente tenha e aí a gente acaba sendo é, conduzido, né? Orientado para o que a gente necessita. A gente já está quase acabando aqui, né? É, então, nós precisamos dessa passividade construtiva, tá? Se confundiu, né? Acharam que a passividade que os espíritos tanto falaram, André Luiz, né? Os bons espíritos tanto falaram que precisa ter uma passividade, né? O médium tem que ser passivo. Acharam que era inatividade, acharam que era uma certa ociosidade até na hora da reunião mediúnica. Uma certa inatividade mesmo, né? E não é. A função mediúnica ela é muito ativa. Exige autoobservação, autopercepção, autoconhecimento, exige boa vontade, vontade de ajudar, amor, exige, né? Concentração, exige um monte de coisas. É altamente ativa. Só que a passividade aí no caso é esse processo que eu falei para vocês. É preciso esquecermos um pouco de nós, de quem somos, para darmos oportunidade para outros, para que outros nos utilizem, né? Então, o Chico Xavier, ele abriu mão de escrever livros com a autoria dele,
para que os autores fossem os espíritos. Né? Nós podemos escrever livros que sejam nossos, eu posso escrever livro com a minha autoria, mas eu, como médium, se eu tiver um trabalho como médium, eu devo esquecer quem eu sou, né? Durante a passividade, para que o outro possa falar. Então, isso é importante, né? Esse momento de esquecimento, esse momento de renúncia. É essa passividade que se fala, né? Não é você ficar parado a reunião inteira, esperando que algo aconteça e você não percebe que já está ocorrendo. Só que você não está aproveitando os estímulos que já estão existindo, tá? É nesse sentido que eu estava falando. Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui, porque a gente ainda tem muita coisa para conversar. E eu não gosto de ir correndo, até porque esse assunto é muito importante e a gente precisa ir digerindo, assim, trazendo os fatos da reunião mediúnica, né? Eu quero ir devagar para que a gente possa mastigando direitinho, para que fique fácil para vocês também entenderem, né? Qualquer dúvida aí a gente poder tirar, certo? Ok, pessoal. Eu também estou meio gripado aqui, também não vai dar para estender muito, né? Começa a ficar meio difícil também aqui. Então tá bom, né? Por hoje acho que tá bom. Qualquer dúvida a gente vai, ao longo dos estudos, a gente vai tirando aí para vocês, tá? Vamos fazer a nossa prece final, agradecendo novamente, Senhor Jesus, pelas bênçãos que recebemos, pela oportunidade do contato com os amigos tão queridos do plano material e do plano espiritual. Abençoa, Senhor, para que todos nós, com as nossas mediunidades, com as nossas potencialidades, possamos servir na Tua seara, como trabalhador na Tua vinha, como operários laboriosos de boa vontade, para que seja feita a Tua vontade, o que queres para cada um de nós. Muito obrigado por tudo, que a Tua paz seja sempre conosco, que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado, viu? Um grande abraço para todos. Obrigado pela presença, pelo carinho, pelas participações aí. Desculpa alguma coisa. E tenha uma boa noite, tá? Terça-feira a gente está de volta aos estudos, às 20 horas, 21 para o horário de verão, tá? Um abração, fiquem com Deus. Até mais.